Acho que agora foi. Então, sejam bem-vindos à nossa aulinha. Essa é a última parte do experimento 5, o último dia do experimento 5. Eu acho que a gente agora está mais sincronizado com a teoria. Se não me engano, hoje, dia 5/4, é mais ou menos a semana quando o pessoal vai começar a parte de máquinas de estado. Tem análise, depois projeto. Então, acho que a gente agora está sincronizado, porque máquina de estado a gente começa na semana que vem. E aí hoje a gente vai começar a ver alguns circuitos, né, como é que usa contadores e registradores de deslocamento de maneira bem elementar. Entretanto, é o início, né, é o que dá motivação para a gente estudar máquinas de estado. A gente vê uma maneira mais formal de estabelecer um projeto de uma máquina de estado. Então, hoje eu vou mostrar algumas técnicas de como é que usa um contador e registrador de deslocamento para fazer circuitos sequenciais com estados bem conhecidos e cíclicos. E aí, na semana que vem, a gente começa a estudar máquinas de estados para valer. Hoje é o dia. Hoje a gente termina a versão beta do nosso processador. Então, pelo menos a gente vai ver ele funcionando de maneira bem rudimentar, mas a gente vai ver ele funcionando bacana. Então, vou começar aqui com a leitura do roteiro, nessa próxima parte aqui. A gente terminou, então, na aula passada falando um pouquinho sobre contadores, né? A gente viu como é que implementava contadores e terminou escrevendo o código em Verilog do contador. Agora, nessa segunda parte, a gente vai ver sobre registradores de deslocamento. Então, eu quero ficar aqui nessa parte mais ou menos 1 hora, para passar para essa parte 3 aqui na 1 hora restante da aula. Então, essa parte aqui vai ser relativamente rápida, mas ela é simples também. Então, vamos lá. Parte 2. Projetando registradores de deslocamento. Registradores de deslocamento são circuitos que, ao mesmo tempo, armazenam uma palavra de vários bits e deslocam os bits para a direita ou para a esquerda a cada batida do clock. Vamos iniciar esse desenvolvimento com um circuito simples e vamos acrescentando funcionalidade aos poucos. Número 1. Conecte vários flip-flops tipo D em série para formar um registrador de deslocamento. Qual é a direção de deslocamento? Esquerda ou direita? Não deixe de colocar uma entrada para inserir bits e uma saída para o bit descartado. 2. Modifique a entrada de cada flip-flop D para receber ou o vizinho da esquerda ou o vizinho da direita, dependendo do valor de uma entrada que vamos chamar de direcionalidade, dir. Depois, mostre que as rotações para a esquerda são a mesma coisa que multiplicar por 2, e rotações para a direita são a mesma coisa que dividir por 2. E número 4, sabendo que uma rotação para a direita é equivalente a dividir por 2, qual seria o valor da entrada, né, ou seja, do conjunto de entradas, quando formos dividir um número negativo por 2? Aí entra a questão dos números em complemento a 2, os números negativos. Acrescente, então, uma entrada para selecionarmos se queremos rotações lógicas, ou seja, inserindo bits quaisquer na direita ou na esquerda, ou rotações aritméticas. E aí a aritmética vem justamente dessa rotação ter o significado de dividir ou multiplicar, né, que a gente vai ver no item 3. E por fim, implemente o circuito em Verilog. Essa etapa 5 aqui eu vou pular para a gente passar para a parte 3, para dar tempo da gente fazer a parte 3. Então vamos lá. Para começar a aula, eu vou abrir aqui o Logsim. Tem que parar de compartilhar aqui. E agora compartilhar outra janela. Beleza. Então eu criei aqui no mesmo experimento 5, eu criei uma nova abinha aqui de parte 2, Shift Reg. Shift Reg é justamente o nome de registrador de deslocamento, Shift de deslocamento e Reg de registro, né? O nome que um registro de deslocamento tem. Então, nesse circuito aqui, a gente vai fazer igual eu estou pedindo lá no roteiro, que é colocar vários flip-flops do tipo D conectados em série. Né? Ou seja, a saída conectada na entrada do próximo. Vou fazer um de 4 bits aqui. Antes de fazer isso, eu queria mostrar, né, faz parte do pré-relatório, mas eu queria mostrar para vocês como é que funciona o circuito que a gente vai desenvolver.
Então, o circuito que a gente vai desenvolver é um circuito baseado em clock, que tem uma entrada que é o bit que a gente quer deslocar, e uma entrada que é o shift, né, que é ela funciona como um enable. Se ele vale 1, eu realizo o deslocamento, se ela vale 0, eu não realizo o deslocamento. Então, esse aqui é como se fosse um enable, esse aqui é o bit de entrada, bit in, e aqui é o clock. Esse circuito tem uma entrada adicional aqui, que é o clear, que é para zerar. É o equivalente ao nosso reset, né, que a gente tem usado para zerar o circuito. E tem uma entrada chamada load, que quando vale 1, eu carrego um valor direto nesse registrador de deslocamento. Mas eu vou omitir ele por enquanto para não deixar o sistema muito complicado, tá? Para ficar com menos bits de entrada aqui. Ele tem um bit de saída, que é o bit que vai ser descartado, né? Vou chamar de bit out. E aí vamos ver o funcionamento dele. Esse é um circuito sequencial, então toda vez que o clock bate, ele realiza um deslocamento para a direita. Então, se eu quiser inserir bits aqui pela esquerda, eu vou colocar o bit em 1, vou ativar o enable para ele realizar o deslocamento e vou bater o clock. Toda vez que o clock bate, o bit 1 que estava aqui fora entrou para dentro, né, através desse circuito. Então, se eu colocar agora zeros, o próximo valor que vai entrar vai ser um 0, e todos os bits desse registro aqui começam a se deslocar para a direita. Então, cada flanco do clock que eu colocar, esses bits vão deslocando gradualmente para a direita, ó, tá vendo o clock batendo, e os bits deslocando. Quando o bit chega, né, no último valor, no valor do bit menos significativo aqui, ele sai para o registro, a saída, né, a saída que é o bit que vai ser descartado, o próximo bit que será descartado. Na próxima batida de clock, esse bit vai efetivamente ser apagado, e aí quem vai substituir ele era o bit que estava à esquerda. Então vai tudo deslocando para a direita. Cada clear, né, como o próprio nome indica, zera esse registrador independente do valor anterior que estava aí dentro. Então, se tinha um monte de uns, né, e um monte de zeros, na hora que eu apertar o clear, ele zera tudo. E por fim, eu tenho aqui uma entrada load, que é para carregar um valor padrão nesse meu circuito. Então, isso aqui é um circuito, um registrador de deslocamento de 8 bits, então vou botar aqui uma entrada de 8 bits. Vamos botar aqui o valor vamos botar a constante de 8 bits, AA, que é o 0101, né? Na verdade, o AA é 1010, e repetindo 1010 para sempre. Então, ela é bem interessante nesse sentido. E aí, quando eu quiser carregar, eu preciso, então, clicar em Load e bater o clock. Na hora que o clock bate, ele carrega o valor. Se o load estiver em 1 e o clock estiver batendo, ele sempre vai carregar o mesmo valor, então não há deslocamento. Ou seja, o load tem prioridade em relação ao enable, né? Se eu desativar o load, aí sim os bits começam a sair um a cada flanco de subida do clock. Esse era o pré-relatório, gente. Vocês têm alguma dúvida em relação ao funcionamento desse circuito? Tranquilo, né? É um circuito bem simples. Isso permite a gente fazer o projeto desse registrador de deslocamento. Tá? Então, vamos abrir aqui a parte do projeto. E aí, do que é feito um registrador de deslocamento, já que a gente agora sabe como ele funciona. Então, eu criei uma nova entrada aqui chamada Shift Reg Projeto, que é onde a gente vai seguir o que está lá no roteiro. Então, vamos começar com vários registradores do tipo flip-flop tipo D. Eu vou fazer um registrador de deslocamento de 4 bits apenas, só para demonstrar o seu funcionamento.
Então, a ideia do roteiro pede para a gente conectar eles em série, né? Então, eu vou conectar aqui a saída de um na entrada do outro. E aí, para isso, eu vou usar, para não ficar muito fio passando para lá e para cá, eu vou usar os túneis, tá? Então, eu vou botar S de Shift Reg, esse é o bit menos significativo, né? E aí eu vou ter um bit entrando aqui na entrada de dados. Isso aqui se repete N vezes, né? Eu vou fazer com 4 bits aqui para ficar mais simples. Então, um clock para todos. One clock to rule them all. E, eventualmente, se você quiser conectar um sinal de reset aqui em 0, também pode, né? E aí eu vou conectar um enable, só para a gente ter um sinalzinho de um habilitador. Eu vou deixar assim, só para simplificar e a gente ver o funcionamento. Então, eu vou ter uma entrada bit in, que, aliás, eu até posso substituir por uma entrada aqui mesmo. E eu vou ter a saída do bit descartado aqui no último bit, né? Então, vamos agora mudar o nome desses bits aqui. Esse aqui é o S1, esse aqui é o S2 e esse aqui é o S3. E o S3 também é o bit descartado que vai sair, é o bit out. Enquanto esse aqui é o bit in. Então, você pode ver que a implementação do registrador de deslocamento é bastante elementar, né? Então, quando eu quiser inserir alguma coisa, basta fazer o bit in igual a 1, bater o clock, né? E a gente vai ver esse 1 ó, sendo transferido. Ah, eu esqueci de modificar as entradas aqui. Então, esse aqui é S1, esse aqui é S2, que aí esse S0 vem para cá e vai ser carregado no próximo, na próxima entrada aqui. Então, bateu o clock. Opa, fiz um reset aqui sem querer. Então, ó, bateu o clock, entrou o primeiro. Bateu o clock, passou para o próximo. Bateu o clock, passou para o próximo. Bateu o clock, passou para o último. E bateu o clock, foi descartado. Então, essa é a ideia do registrador de deslocamento. É uma conexão em série, tá? A gente vai conectar uma saída na entrada do próximo nível. Novamente lembrando que eu não fiz essa conexão dessa forma para deixar o circuito mais simples, tá? Para deixar com menos fios, mas a princípio é isso que está rodando aqui. Aí no roteiro lá, o segundo item, eu pergunto, poxa, isso aqui é um registrador de deslocamento para a direita ou para a esquerda? Será que faz diferença? Será que tem alguma... Será que tem alguma diferença entre um ou outro? Né? Então, para que eu possa ilustrar esse conceito e essa diferença, eu vou colocar aqui um distribuidor para a gente ver esse resultado funcionando. Então, eu vou pegar aqui os bits de S0 até S3, vamos colocar eles virados para o leste. Eu nunca decorei o que era leste e o que era oeste. Norte-sul é fácil, né? Você olha para o mapa do plano piloto, é fácil de saber o que é norte e o que é sul, mas leste e oeste eu nunca decorei. Agora, depois de usar o LogSim, meu amigo, leste e oeste ficou super evidente para mim. Então, fica fácil de decorar. Então, olha só, eu vou botar aqui só uma ponta de prova para a gente poder ver o resultado, né? E assim, curioso, né? Da maneira que está aqui, o registrador de deslocamento, quando o bit bate, o bit está sendo deslocado de cima para baixo, né? Ao olhar aqui no registrador de saída, né, juntando esses bits numa palavra binária, a gente vê que esse deslocamento está acontecendo da direita para a esquerda. Olha, aí opa, que eu estou inserindo 2 uns aqui. Mas agora eu vou inserir 0, vai entrar um 0, e os uns estão deslocando para a esquerda. Isso aconteceu porque simplesmente eu fiz uma interpretação das entradas, né, conectando elas aos bits de mesma significância aqui no meu mapeador, nesse juntador de bits aqui, de tal forma que o primeiro bit que entra é o bit menos significativo. Então, dessa forma, eu estou inserindo bits
pela direita, né? Eu insiro bits por aqui, eles andam para cá. Entretanto, se eu simplesmente alterar a significância desse bit, botando que o bit 0 é o bit 3, né? E por aí vai, alterando essas significâncias, exatamente o contrário do que elas são, esse registro de deslocamento agora funciona ao contrário. Olha, eu inseri um bit pela parte mais significativa dessa palavra, na hora que eu bati o clock, ela andou aqui uma unidade para a direita e agora andou outra unidade para a direita. Então, na verdade, a mensagem que eu quero passar para vocês é que deslocar para a esquerda ou deslocar para a direita é uma mera interpretação nossa, que um circuito pode ser sempre feito com flip-flops conectados em série, que basta você, então, dizer qual é a significância que cada flip-flop tem, que você vai ter um circuito de deslocamento ou para a esquerda ou para a direita. É a mesma coisa de números, né, em complemento a 2 ou números sem sinal. Número com sinal versus número sem sinal. O processador, a CPU, né, a ULA que a gente fez, na verdade, ela sempre calcula o bit de overflow e sempre calcula o carry. Só que olhar um ou outro vai depender da representação numérica que eu usar. Se eu usar números com sinal, ou seja, em complemento a 2, eu vou sempre olhar o overflow. Se eu trabalhar com números sem sinal, aí eu vou olhar para o carry. Então, na verdade, a interpretação de se é um número com sinal ou sem sinal, ou se é um deslocamento para a esquerda ou para a direita, é uma coisa que o programador, né, que a gente, quando usa o circuito, que a gente faz, é uma coisa que está na nossa cabeça, né, não é uma coisa necessariamente do circuito, especificamente. Agora, existem técnicas para você permitir, em vez de só reconectar, né, repassar os fios, existem técnicas para você permitir realizar deslocamentos para as duas direções. Então, a gente vai, agora é o item 3, o item 2 agora do roteiro, que é permitir ao usuário escolher se ele quer um deslocamento para a esquerda ou para a direita. Então, vamos ver isso aí acontecendo. O que eu tenho que fazer aqui, né, para fazer esse deslocamento? O roteiro já dá uma dica. Ele fala lá, modifique a entrada de cada flip-flop D, ou seja, essas entradas aqui. Modifique a entrada de cada flip-flop D para receber ou o vizinho da esquerda ou o vizinho da direita, né? Para receber o vizinho de cima ou o vizinho de baixo, dependendo de uma entrada que vamos chamar de DIR, uma entrada de direção. Então, vamos acrescentar aqui essa nova entrada DIR, e vamos modificar essas entradas aqui para receber ou o vizinho da esquerda ou o vizinho da direita. Então, olha só. Opa, S0, S1, S1, S2. Não. S0, S2, S1 ou S3. Então, olha só, a gente vai colocar em pares. O S1 vai receber aqui ou o S0 ou o S2, né? Porque esse S0 é o vizinho de cima e o S2 é o vizinho de baixo. O S2 vai receber ou o S1 ou o S3. E agora falta definir as extremidades, né? O S3 vai receber ou o S2 ou o bit de entrada, o bit 1. Então, vamos colocar aqui o bit 1. Na verdade, eu devia ter começado essa explicação começando aqui de cima, né, que ficaria mais evidente, mas vamos lá. Então, o circuito aqui do bit 0 vai receber ou o bit de entrada, o bit in, ou o vizinho, né, o S1. Esse cara aqui. E da mesma forma, a outra extremidade, quando estiver deslocando de baixo para cima, né, eu vou receber ou o S2 ou o bit de entrada, né, que eu vou inserir novos bits por aqui. E aí, para escolher, né, se a gente pensar nessa lógica, igual a gente faz lá em Verilog, a entrada do flip-flop D vai ser uma coisa se acontecer determinada condição e vai ser outra coisa se acontecer uma outra condição, isso é claramente o uso de um multiplexador, né?
Então, pega um multiplexador aqui de 1 bit, sem enable, com saída em 0, botar o bit de select em cima, e aí a gente tem, então, uma forma de conectar, né, todos esses caras aqui, seguindo essa mesma estratégia. Opa. Deu para entender? Foi muito rápido? Estão seguindo, né? Beleza. Deu sim, professor. Então, a gente vai usar o bit de direcionalidade para selecionar se vai ser o de cima ou o de baixo. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa abordagem, eu prefiro botar assim. Aí, vamos botar ele aqui para o sul. Mas aí vai ficar bem apertado. Vamos botar esse cara para cima. Bom, paciência. Então, se eu selecionar a direção para um sentido ou outro, eu quero ver esse circuito funcionar. Se for 0, o comportamento é padrão, né? Então, vamos bater o clock aqui e ver o bit entrando. Agora, se eu selecionar a direção, esse bit, então, tem que voltar às suas posições. Eu posso fazer ele andar para um lado ou andar para o outro. Ele vai do começo até o final, sem nenhum problema. E a gente vê isso aqui acontecendo na minha palavra de saída. Ó. Se eu tiver com a direção em 0, ele vai andando para a direita. Se eu tiver com dir em 1, a gente vê esse bit andando para a esquerda. Bacaninha. Então, essa é a implementação de um registrador de deslocamento que faz as duas coisas, que shifta tanto para a esquerda quanto para a direita. Agora, pessoal, o roteiro pede o seguinte. Ele pede para a gente pensar e refletir um pouquinho sobre a questão do fazer uma equivalência entre deslocamento e operações de multiplicações, né? Multiplicar por 2 ou dividir por 2. E aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, todo número digital, né, todo número binário, ele é composto de uma representação com dígitos, por exemplo, o dígito D3, ele tem o peso 2 elevado ao cubo, então o dígito D2 tem o peso de 2 elevado ao quadrado, né, o dígito D1 tem o 2 a primeira, e o dígito D0, 2 elevado a 0, que tem peso 1. Né? Qualquer número binário, então, ele é representado como, nesse caso aqui, 4 bits, né? Eu estou limitando a 4 bits para ficar mais didático, mas essa casinha aqui tem peso 1, essa casa tem peso 2, tem peso 4, esse aqui tem peso 8, e por aí vai sempre de 2 em 2. E um valor binário, então, é você pegar esses valores dos dígitos e multiplicar pelos seus pesos, né? E aí, quando eu desloco esses bits para a direita ou para a esquerda, o que acontece de fato é que a significância, né, o peso que cada um desses bits vai ter, vai ser sempre em potências, vai andar sempre em potências de 2, ou vai diminuir ou vai aumentar. Então, se eu andar para a esquerda, desculpa, para a direita, o que tinha peso 8 agora tem peso 4, e o que tinha peso 2 agora tem peso 1. Então, na verdade, isso é equivalente, né? Deslocar para a direita é equivalente a pegar todos esses caras aqui e dividir por 2. Na hora que eu divido por 2, o peso vai diminuir, né? De 1 para 0. E esse cara aqui não tem como representar meio, então ele é descartado. E aí eu vou ter uma significância imediatamente menor. Então, dividir por 2 é a mesma coisa que deslocar para a direita por conta disso. E aí, de maneira contrária, né, de maneira bem equivalente dual, como tudo em circuitos digitais,
Deslocar para a esquerda é a mesma coisa que multiplicar por 2. Aí eu pergunto para vocês, aqui no chat, né, por favor, coloquem aqui para mim qual seria a operação em termos de deslocamento se eu quiser, por exemplo, multiplicar por 16, ou dividir por 8, ou então multiplicar por 64. Qual que é a operação de deslocamento? Primeiro, se é para a direita ou para a esquerda, e quantos deslocamentos eu preciso fazer para chegar no equivalente de uma multiplicação nesse caso aí. Coloquem a resposta aí no chat para a letra A, B e C. Eu vou deixar aqui a colinha, para vocês verem. Ó, o Marco Túlio deu uma sugestão aí, vamos ver. Primeiro, a letra A. 16 é multiplicar por 2 elevado a, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 2 é quarta. O segundo é dividir por 2 elevado à terceira. E o terceiro, 64, ó, vamos pegar a partir do 16, que é fácil. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, é 2 a sexta. E aí a gente vê, ó, se é multiplicar, então é deslocar para a esquerda. Então, já botando na representação da linguagem C, né, e também de Verilog, vamos botar aqui, ó. Isso aqui é um deslocamento para a esquerda, que significa multiplicar, por 4 bits. Né? E aqui eu vou deslocar para a direita, que significa dividir, 3 bits apenas. E aqui eu vou deslocar para a esquerda, multiplicar, 6 bits, para multiplicar por 64. Perfeito, gente. Todas as respostas estão perfeitamente corretas. Muito bem. Continuando, então. Se a gente percebeu isso aqui é muito bacana, né? Agora, vamos olhar para os números com sinal. Pode ser mais interessante. Com números com sinal fica um pouquinho mais curioso, porque a gente tem os bits de sinal também. Então, vamos pegar, por exemplo, o número, sei lá, o menos 4 e dividir por 2. Né? Esse resultado aqui tem que ser menos 2, né? O sinal não deveria alterar o resultado binário. Então, em 4 bits, o menos 4 é a representação de menos 4. Em binário, com 4 bits, vai ser o quê? Vai ser o 4, 0, 1, 0, 0. Aí inverte todos os bits, 1, 0, 1, 1, mais 1, vai dar o 1, 1, 0, 0. Então, essa é a representação do menos 4. E o menos 2, então, se eu falei, ó, deslocar para a direita é dividir por 2. Só que, se eu olhar para o menos 2 é o quê? O menos 2 em complemento a 2 vai ser o 2, inverto todos os bits, vamos botar igual eu botei lá em cima, em complemento a 2, complemento de 2, inverto todos os bits, então 1, 1, 0, 1, mais 1, dá 1, 1, 1, 0. Olha que curioso, né? De fato, a gente viu um deslocamento para a direita. Esses 2 bits aqui vieram para cá. Só que o bit que eu inseri não foi um 0 igual eu estava inserindo anteriormente. Eu agora estou inserindo o bit 1. Isso faz sentido, né, gente? Porque, de fato, eu não posso perder a informação do sinal. Um número negativo, quando eu divido ele por um número positivo, tem que ser um número negativo. E aí a lógica que a gente vai usar aqui é a seguinte: se eu desloco n bits para a direita, se eu fizer uma rotação pensando que esses números são números com sinal, eu vou replicar, perceba bem, vou replicar o bit mais significativo. Então, se eu tinha um menos 4, 1, 0, 0, na hora que eu deslocar para a direita,
esse bit que está aqui, ó, ele vai ser recolocado aqui. Então, eu vou ter o deslocamento desses dois bits, 1 e 1, vem para cá. E o que estava aqui, o 1, entrou de volta e foi 1. Então, vamos fazer uma lógica nesse sentido, no nosso circuito, para considerar essas rotações que eu chamo de rotações aritméticas, né? A rotação aritmética ela tem uma lógica específica associada a ela por conta da representação do sinal. A rotação lógica, não. A rotação lógica eu posso colocar qualquer bit. Posso colocar um bit por aqui, pode ser 0 ou pode ser 1. A rotação lógica, pela esquerda, eu também posso colocar qualquer valor, né? Posso colocar 0, posso colocar 1. Mas a rotação aritmética ela é caracterizada por, ao deslocar para a esquerda, eu sempre coloco zeros. Eu sempre coloco zeros, porque é um número, eu estou multiplicando por 2, né? Então ele nunca pode virar ímpar. Colocar 1 aqui significa que eu vou transformar o bit em ímpar, eu não quero isso. E na rotação para a direita, eu vou replicar o bit de sinal. Agora sim, os bits têm significância bem evidente, né, na rotação aritmética. Então a gente vai, seguindo o que o roteiro pede, nessa última parte, eu vou acrescentar aqui uma lógica para considerar isso aí. Então, o bit mais significativo é esse aqui. Então, esse bit aqui numa rotação, aí vamos botar aqui um bit chamado de arit. Significa que é a rotação aritmética ou lógica. Então, se for 0 é a rotação lógica, se for 1 é uma rotação aritmética. E aí, se for 1 nessa rotação aritmética, se for uma rotação para a direita, eu não vou colocar mais o bit in, né? Eu vou colocar um outro valor de entrada. Eu vou colocar aqui o próprio valor do S0. Né? Então, eu tenho que escolher entre S0 e bit in aqui, a rotação para a direita. E aí, para isso, eu uso, então, um multiplexador, que vai me permitir fazer essa seleção. Vou botar com TH para ficar bem claro que é aritmético, né? E aí aqui, vamos lá, vamos botar aqui o bit de seleção. Se for 0, é o bit in. Então, vamos inverter esses dois caras aqui. Se for 1, aí sim eu coloco o outro cara. Então, vamos ver se funciona. Olha, se eu botar a rotação aritmética para a direita, a gente já percebe que o próximo bit aqui, ó, vai ser o bit que vem de S0, que é o 1, né? Então, ele vai replicar aqui esse 1. Então, vamos bater o clock para ver se funciona. Olha lá, bateu o clock, rotacionou, o menos 8 virou menos 4, o menos 4 virou menos 2, e o menos 2 virou menos 1. Então, maravilha, maravilha, tá dando certo. Mesmo com bit in igual a 1 aqui, ó, igual a 0, desculpa. Então, ele está inserindo uns pela esquerda porque eu pedi para ser uma rotação aritmética. Agora, se eu pedir para ser uma rotação lógica, né, o valor do bit in que entra. Então, eu posso inserir zeros, posso inserir uns. Então, aí ele funciona numa boa. Eu vou inserir zeros até zerar o registrador aqui. E o outro lado a gente também tem que modificar, né? A gente tem que modificar, se eu tiver uma rotação para a esquerda, eu não vou inserir o bit de entrada, eu tenho que inserir 0. Eu preciso de uma lógica parecida com essa aqui. Então, é nesse caso que eu vou botar o bit de seleção aqui embaixo. E eu vou selecionar o bit in quando for uma rotação para a direita. Não, bit in não. Quando for uma rotação para a esquerda, com direção igual a 1, eu tenho que inserir... Peraí, me confundi aqui.
uma rotação lógica, ou seja, com esse cara igual a zero, aqui é rotação lógica, aqui é rotação lógica. Rotação lógica, aí eu tenho que colocar o bit in. Não, tá certo, é o bit in. E uma rotação aritmética, eu sempre tenho que colocar zero. Então, vamos colocar a constante zero aqui. Vamos ver se funciona agora. Então, eu tô para vou selecionar uma rotação para a esquerda e vou colocar 1. Então, ele colocou 1, colocou mais 1, colocou outro 1. Mas agora, se eu quero uma rotação lógica, desculpa, uma rotação aritmética, ou seja, é multiplicar por 2, o resultado desse número aqui é 6, aqui tem 6. Numa rotação lógica, eu posso inserir esse 1 aqui, tudo bem. Mas numa rotação aritmética, eu tenho que inserir 0. Ele está selecionando o 0 aqui, que está entrando certinho. Então, eu insiro zeros por aqui para esse 6 virar 12, né? E não 13. Aí virou 12, certinho. Deu certo. Beleza, com isso a gente conclui essa parte de rotações em Verilog, de registradores de deslocamento, né? Vocês têm alguma dúvida? Se ficou algum questionamento? Vocês acharam que foi complicado? Bacana, né? Então tá bom, a gente tem o nosso registrador aqui de deslocamento. O que eu posso botar aqui a mais? Ah, tá. Agora fechou, eu vou pular essa parte 5 aqui, que é implementar o circuito em Verilog. Vamos passar direto para o próximo item, que eu acho que ele é o mais interessante de hoje. Então, vamos lá. Estou olhando aqui a hora, eu acho que eu concluí muito rápido, porque eu não deixei vocês fazerem um pouquinho, foi mal. É para eu ter deixado um tempo aqui livre para vocês resolverem, pelo menos, parte desse problema. Mas a gente recupera esse tempo aí na próxima parte. Então, vamos abrir aqui o próximo item, que é o projeto. Deixa eu abrir aqui o roteiro. Que é essa parte 3 aqui, ó. Então, vamos começar a parte 3 do nosso roteiro, que é a parte mais interessante, que vai dar para a gente a motivação para começar a implementar máquinas de estado. Então, na parte 3, eu coloquei assim, utilizando contadores e registradores de deslocamento. Um contador é, na verdade, uma máquina de estados com um diagrama de estados circular. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu colocar aqui para vocês. O contador, de fato, ele é representado por um diagrama onde eu vou ter vários estados, né, representados pelos números do contador. Então, o contador vai de 0, 1, conta 3, 4, e por aí vai, né? Até quando ele chegar no máximo, ele volta para o 0. Então, o contador é nada mais do que um circuito que passa por estados bem definidos, e a cada flanco do clock, a cada transição, isso aqui é uma transição, ele conta mais um. Então, na verdade, o contador é nada mais do que um circuito que a sua saída é o próprio valor do estado, né? Então, esse tipo de diagrama aqui, esse tipo de diagrama circular, é uma classe bem específica de máquinas de estados que são cíclicas, sequenciais e finitas. E o curioso é que esse tipo de máquina, esse tipo de circuito, é muito bom de usar, é muito fácil de implementar e muito bom de usar porque ele resolve uma classe muito grande de problemas. Tá? É excelente.
a gente vai ver como é que a gente faz para extrair, né, um bit apenas para indicar em qual estado eu estou. Vamos ver isso agora. Então, voltando aqui para o roteiro. Um contador é, na verdade, uma máquina de estados com um diagrama de estados circular. Esse tipo de circuito pode ser usado em aplicações que devemos realizar alguma tarefa, passando por etapas bem conhecidas, e que são sempre as mesmas. Por exemplo, uma máquina de lavar sempre passa pelos mesmos estados. Letra A, né, começa lá no primeiro estado, preenche o reservatório de água. B, realiza pré-lavagem com água quente. C, ensaboa. D, enxágue e finalmente, né, seca. Dessa forma, cada estado pode ser mapeado num número sequencial do contador e o controle dos elementos da máquina de lavar podem ser feitas com base no número do contador. Então é muito legal isso aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estados. Então é um contador que vai de 0 a 4, ou de 1 a 5 para ficar fácil aqui. Então no número 1, eu vou ativar a saída dessa máquina, desse controlador, que abre a válvula da entrada de água. E aí eu fico lá até a água preencher. Então a água preenche, aí próximo estado é lavagem com água quente. Então eu ligo o tambor, nesse estado aqui, quando eu chegar no número 2, né, na letra B, eu aciono o aquecedor e ligo o tambor, para o tambor girar. Depois, passo para o próximo estágio, ele ensaboa. Então ativo a válvula que faz a água passar pelo sabão. Depois, faz mais um ciclo de água quente com enxágue. E, então, eu preciso primeiro, né, ativar a válvula que descarta a água ensaboada e preencho, né, novamente o reservatório de água e realizo o ciclo de enxágue. E, por fim, eu realizo a secagem, ativando o aquecedor e ligando o tambor para centrifugar, né, e remover a água. Então é um sistema bem simples, com 5 estados, e agora eu tenho que tentar associar cada um desses estados aos números que representam esses estados, né? E aí, dessa forma, cada estado pode ser mapeado num número sequencial do contador e o controle dos elementos da máquina, ou seja, a válvula que abre a água de entrada, o aquecedor, o tambor, né? Esses são os elementos da máquina de lavar. O controle desses elementos podem ser feitos com base no número do contador. Então, essa é a ideia de uma máquina baseada em contador. E aí, para mostrar como é que isso funciona, eu vou mostrar para vocês como é que projeta um circuito baseado num contador de 3 bits. Aí eu vou pedir assim, ó, que ativa a saída A apenas nos estados 0, 3 e 7, e que ativa a saída B apenas nos estados 0, 1, 2 e 6. Então, tem alguns estados que são comuns às duas saídas e outros que são individuais para cada saída. Então, para mostrar isso funcionando, eu vou pegar aqui um contador, né, já que a gente vai fazer uma lógica baseada em contador. Memória, contador, aqui. E vou botar aqui um clock, então. E aí, toda vez que esse contador contar, então, eu vou ter uma saída. Vamos fazer um contador de quantos bits eu pedi? Pedi 3 bits, né? Então, em 3 bits. Ó. Quando eu bato o clock aqui, a gente vê esse valor alterando. 1, 2, 3, 4, 5. Em 3 bits eu vou até 7. E a próxima batida ele volta para 0. E aí, beleza. Quando eu olho para essas saídas em 3 bits, eu percebo que os bits de saída, de fato, eles não representam, eles não estão individualizados, né? Significa que se eu quiser individualizar cada estado, eu precisaria de um comparador para comparar esse número com um valor fixo. Só que uma maneira mais simples de fazer isso e gerar o equivalente a todos os mintermos, né, desse contador, é usar um decodificador.
Se eu pegar aqui um decodificador simples, né? Um decodificador de 3 bits de seleção, eu vou ter 8 saídas possíveis, que representam os números de 0 até 7. Então, olha só. Perceba que, dependendo do estágio de contagem, apenas um bit fica ativo por vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e volta lá para o 0. Então, isso aqui é bastante útil, bastante prático para eu ter um bit que individualiza a seleção dos estados, né? E também é uma forma de facilitar a minha vida na hora de girar as saídas A e a saída B. Então, vou botar aqui, ó, saída A. De acordo com o roteiro lá, eu pedi para a gente acionar essa saída A nos estados, vamos botar aqui, deixa eu ver aqui, estado 0, 3 e 7. E a saída B vai estar ativa no 0, no 1, no 2 e no estado 6. E aí, para fazer essas saídas funcionarem, o que eu preciso, na verdade, é só de uma porta OU, selecionando os mintermos equivalentes para cada uma dessas portas. Como a saída A tem 3 valores disponíveis, vou fazer aqui uma porta OU com 3 bits, e esses 3 bits eu vou selecionar aqui, então, a entrada 0, a entrada 3, 0, 1, 2, 3, e a 7, que é essa última aqui. De forma absolutamente complementar, então, a saída B, eu vou selecionar o 0, o 1, só que agora é uma porta de 4 pinos, né? Então, tem que selecionar aqui mais um. O 2 e o 6, que está aqui. Então, olha que bacana. Vamos lá, vamos ver se isso funciona. A cada batida do clock, bateu o clock, eu estou em 0. Bateu o clock, eu vou para 1. Então, o 0 é comum a A e B. Então, os A e B estão setados. Tá certo. No 1, somente o B, porque somente o B deve estar setado no estado 1. Bateu o clock, estado 2, só o B mesmo. Bateu o clock, só a entrada A, só a saída A. Bateu o clock, 4, não tem nenhum deles, então os dois são 0. O 5 também não tem nenhum deles, os dois são 0. O 6 é a saída B e o 7 a saída A. Então, é um circuito perfeito, né? Pode ser estágio dessa nossa máquina de lavar, pode ser liga o aquecedor, a saída A, e a saída B pode ser, sei lá, liga o tambor, né? Então, em só um estágio eu vou aquecer, nos outros estágios eu vou ligar o tambor, nos outros eu vou fazer outras coisas. Então, seria o equivalente a fazer esse tipo de ter esse tipo de reatividade no meu circuito. Beleza, então essa é a técnica. Qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? A mensagem que eu quero passar é a seguinte: quando eu for fazer um circuito, né, sequencial, que tem estados bem definidos e que eles são sempre os mesmos e são sempre repetitivos e cíclicos, né, eu vou usar um contador. Um contador com um decodificador me permite retirar bits que representam cada um desses bits a presença ou o fato de eu estar num determinado estado, né? Então, esse aqui é o estado 0, estado 1, estado 2, etc. Por aí vai. E isso encaixa perfeitamente no nosso processador. Se eu olhar aqui, nosso processador tem 4 estágios, né? E aí vem o item 2 dessa parte 3 aqui. E aí, ó, eu peço para vocês, agora é vocês que vão trabalhar aí um pouquinho. De forma semelhante, projete um circuito para controlar o processador, que tenha 4 estados: fetch, decode, execute e write back. Então, em português, carrega, ou seja, puxa a instrução da memória. Decode
decodifica aquela instrução para ver qual é o significado dela e se ela tem alguma coisa adicional que eu preciso tratar. Execute, roda na ULA, então deixa a ULA executar aquela instrução que eu quero. E write back, escreve de volta no banco de registradores. Fetch, decode, execute and write back. Então, aí eu fiz uma pequena descrição de cada um desses estados para a gente saber mais ou menos e poder se guiar. No estado fetch, o controlador salva a entrada da instrução, aqui eu chamei de instruction, né, em str, num registrador interno e incrementa um contador de endereços, que é o endereço onde ele busca as instruções. É o endereço da memória ROM, vou mostrar para vocês logo daqui a pouco. No estado de decode, ele verifica se precisa pegar um complemento da memória, salva esse valor constante internamente e incrementa o endereço da memória se necessário. Então, a gente criou lá na nossa arquitetura a gente criou um mecanismo para colocar constantes dentro da memória ROM, para poder carregar constantes no nosso banco de registradores. E essas constantes, como elas são salvas na pilha de instruções, a gente precisa decodificar e verificar se há necessidade de puxar essa constante para dentro do processador. Havendo essa necessidade, a gente pode, então, já carregar ela para dentro. E aí, então, a gente vai salvar a constante internamente e incrementar o endereço para passar para a próxima instrução. No estado execute, o controlador expõe as saídas select 1, select 2 e OP, que são as entradas da nossa unidade lógica aritmética e do banco de registradores, que esses campos, então, são extraídos, as saídas extraídas da instrução, e coloco o banco de registradores em modo de leitura, para eu poder ler as saídas do banco de registrador e gerar uma saída na ULA, né? Gerar um resultado de computação. No estado write back, o controlador coloca o banco de registradores em modo de escrita e salva o resultado da operação no banco de registradores. Então, isso aqui é apenas uma descrição textual, mas se eu puder mostrar para vocês visualmente, acho que talvez fique até melhor. Então, olha, voltando aqui ao nosso processador, a gente já tinha feito ele antes. Esse aqui é o nosso processador. A gente faltava, então, criar um bloquinho aqui em cima, que é o controlador desse processador. Esse controlador, ele vai puxar da memória instruções que estão codificadas naquele mesmo esqueminha que a gente tinha feito, né? A operação, primeiro o nibble, o registrador de fonte, segundo nibble, o terceiro é se tem ou não complemento, e o quarto é o registrador de destino, né? Que também é um dos operandos em várias operações. Então, fonte de destino, operação e complemento. 2014 é uma operação de move. Eu estou movendo a constante café para dentro do registrador R4. Então, o 1 aqui indica que eu quero copiar, que eu preciso pegar o complemento aqui na pilha de instruções. Então, eu vou fazer isso, né? Quem vai interpretar isso é o controlador. Como o controlador tem 4 estados, a gente vai fazer um contador de 2 bits apenas, né? Para passar para o estado 0, 1, 2 e 3. E a gente vai mapear, então, esses bits nos estados de fetch, decode, execute and write back. A ideia aqui é que no fetch eu pegue esse valor aqui e coloque eles no select 1, select 2. A operação aqui de 4 bits eu coloque aqui no OP. Pegue o complemento, se for necessário, no estágio de decodificação. Então, vou expor esse valor café aqui na linha de imediato aqui, para poder salvar no meu banco de registradores. E, por fim, tenho que controlar o sinal de load, o sinal de read and write, e receber as flags resultantes da operação, né? Aqui a gente vai usar mais tarde, futuramente, para fazer saltos condicionais. Bom, acho que só falando assim, talvez ainda não tenha ficado muito claro, mas vamos então, eu vou executar um pouquinho aqui para vocês verem como é que funciona esse processador. O meu controlador já está pronto, então vou resetar, começar do zero. E aí, olha só, essa máquina de estados, esse controlador aqui,
ele tem uma saída chamada endereço. E esse endereço é o que aponta para a próxima instrução. Então, num instante, o endereço vale 0. E esse 0 aponta para a instrução 2014, que é uma instrução de move da constante café para o registrador 4. Para isso funcionar, eu vou então... o estágio de fetch, né, de carregamento, vai então pegar o valor 214, que já está saindo aqui na entrada da ROM, e vai incrementar o contador de endereço. Então, vou bater o clock e vamos ver isso acontecendo. Ó. Bati o clock, o endereço foi para 1, que aponta para o imediato café. Então, nesse momento, o valor 0 e o valor 4 foram colocados aqui no Select 1 e Select 2, já preparando o meu banco de registradores, seja para receber um dado na entrada, seja para realizar operações entre os operandos 1 e o operando 2. Como esse banco de registradores foi resetado, todas as saídas valem 0. E o meu read and write, por enquanto, está no estágio de read, né? Porque ele vale 1. Próximo flanco do clock, eu vou pegar o valor de café e vou salvar aqui dentro e vou expor ele na linha do imediato, que eu chamo de a constante, né? A constante que está lá na pilha de instruções. Então, vou pegar esse cara, já que o meu bit indicativo de constante está em 1, eu vou levar esse cara para cá. Então, bati o clock, o contador de endereços foi para mais 1, então foi para o endereço 2, e o valor café veio aqui para essa linha de endereços. E o load, né, que significa que na entrada do banco de registradores eu vou selecionar a constante ao invés do resultado da ULA, foi setado em 0 para que isso aconteça. Então, na entrada do meu banco de registradores, café já está lá preparado, né? Quentinho, filtrado, pronto para ser escrito. Agora falta, então, eu executar as duas próximas etapas, que é o execute and write back. No caso de um carregamento de uma constante, o ciclo de execução ele não precisa fazer nada, né? Então, esse aqui, o resultado vai ser descartado. O resultado, inclusive, indica que a flag Z está em 1, porque o resultado é 0, então está correto. Na hora que eu bato o clock, ele de fato não faz nada, mas preparou o read and write para 0, que significa uma escrita. Para o próximo flanco do clock, o café ser escrito no meu operando de destino. Que aqui eu coloquei no operando 2, só para facilitar um pouquinho a minha vida aqui. Tá? Então, bateu o clock, o valor café foi salvo no registrador, o read and write voltou para o valor de read, o que faz com que café apareça aqui na saída, e eu agora, então, carreguei o valor de café no registrador R4. Próxima instrução faz a mesma coisa, só que ele carrega faca no registrador R5. Então, eu vou executar ela em 4 partes. Fetch, decode, execute and write back. Bom, faca foi salva aqui, beleza. E agora eu tenho uma outra instrução que vai salvar um valor no R6. Então, salvou o valor 1 no R6. Agora, a próxima instrução vai salvar o valor 4 em R7. Pronto. E agora eu quero realizar a operação 0, que é a operação de soma, entre o registrador 6 e o registrador 7. Para isso, eu vou botar aqui no Select 1 e Select 2 o valor 6 e o valor 7. O valor R6 e R7 contém o valor 1 e 4, foram os que eu salvei anteriormente. 1 mais 4, o resultado é 5. Então, eu vou dar um fetch, decode, execute, e o write back prepara a linha de write, que está recebendo 5, que é o resultado, de volta aqui na entrada do meu banco de registradores. Então, esse 5 vai ser salvo e foi salvo aqui no operando 2. Vou realizar a mesma operação mais uma vez para acumular mais 1. Então, fiz um fetch, decode, execute e o write back vai fazer com que o 6 seja salvo aqui dentro. Foi. E aí tem uma outra instrução aqui, que é uma operação de E, lógico, com registros 4 e 5. Então, na hora que eu der uma batida do clock, ele vai mudar para os registros 4 e 5 aqui, que tem o valor de café e faca. E aí ele faz a porta E dos dois, que dá o FAF. E é isso, gente. Basicamente, mais ou menos essa ideia que o processador está rodando, está executando as instruções uma a uma. Então, eu quero que vocês agora façam esse controlador aqui, né?
usando essa lógica que eu mostrei para vocês. Cria o contador, o decodificador, e tenta então pensar o que eu devo colocar em cada uma dessas saídas com base no que cada estágio deve fazer. Lembro que alguns valores vocês precisam armazenar temporariamente, então façam isso em registradores internos. Então, vou dar 20 minutinhos aí para vocês fazerem, depois a gente começa a discutir. Eu vou mutar o meu microfone, mas vocês podem fazer perguntas que eu estou escutando, ok? Se tiverem dúvidas, também podem postar aqui no chat. Uma recomendação que eu faço nesse momento é que vocês batam o print screen dessa tela, para pegar a especificação de entradas e saídas, né, do nosso controlador. No Logicsim mesmo, Felipe, isso mesmo. Todos os outros blocos a gente já fez nas aulas passadas, então você pode reaproveitá-los. Ou em Verilog, tanto faz. Se já fez em Verilog, tá ótimo, Amélia. Só que em Verilog é bem mais fácil de fazer, né? Porque eu queria passar para o Verilog só quando a gente tivesse visto o esquema das máquinas de estado. Porque existe uma forma apropriada de escrever um código que tenha a forma de uma máquina de estados. E aí o sintetizador já interpreta como máquina de estados, já faz a síntese automática, e é bem fácil de fazer. A gente faz uma enumeração com o nome dos estados, é bem tranquilo. Então, tenta fazer no Logicsim por enquanto, só para a gente ver as conexões, né? Eu acho que é bem didático, mas um pouco mais trabalhoso, mas eu acho que é bacana para entender, para a parte didática, né? Pelo menos. Então, estou aqui, gente. Qualquer coisa é só me perguntar. Eu vou pegar uma aguinha e já volto.
Voltei, tá, pessoal? Qualquer coisa, só me chamar.
Bom, se passaram 10 minutos, eu imagino que agora vocês já devam ter aí o contador, pelo menos, né, e o decodificador. É um decodificador de 2 bits, um contador de 2 bits também. Que basicamente gera esse circuito aqui, né? Uai, vocês não tinham salvo, não? Você não tinha salvo, não, o banco de registradores das outras aulas? Ah, é, você estava fazendo Verilog. Pode usar o bloco registrador, né? Caramba. Para acelerar um pouco, já usa o registrador, não precisa usar o tanto os flip-flops, não, porque senão vai ser um monte de Ctrl+V. Mas é importante fazer o banco de registradores. Se vocês quiserem, deixa para fazer o banco de registradores depois, foca no controlador e aí vocês fazem depois o banco de registrador. Bom, o que é interessante desse circuito aqui é que a gente já pode dar nome aos fios, né? Mostrando que a gente vai ter o estado de fetch, decode, execute e write back. Vou chamar só de write e aqui vou chamar só de deck, vai ficar pequenininho. Mas esse é o núcleo é a parte principal do circuito, né? A gente só bota um clock aqui, um reset, eventualmente, mirando para o norte. Essa é a base do controlador. A partir daqui a gente vai fazer todo o resto. Então, ó, cada ciclo do clock eu vou passar para um estado diferente, fetch, decode, execute and write back. O curioso desse circuito aqui é que o funcionamento dele é muito parecido com um registrador de deslocamento, né? Você pode ver o bit deslocando de um em um aqui. Então dá para fazer ele com um registrador de deslocamento, se a gente quiser. Se eu pegar aqui na memória, um registrador de deslocamento, só que agora tem que pegar de 4 bits, né? E aí, se eu conectar a saída direto aqui na entrada e fizer o load do valor 1, né, em vez do 0, porque eu quero carregar 1, eu tenho a lógica de reset. Isso aqui eu vou reutilizar tanto que é bom criar logo um túnelzinho.
Bom, eu coloquei aqui no Logisim só a título de inspiração mesmo, para quem quiser. Três formas diferentes de gerar aqueles 4 bits, né, das instruções fetch, decode, execute and write. A maneira mais simples que eu acho, talvez a mais didática, é com contador e decodificador, porque realmente você vê a contagem de um em um ali, e eu acho que é uma maneira bem econômica também de fazer esse circuito. Mas você pode usar 4 flip-flops D em ligação de registrador de deslocamento. E aí o reset eu coloquei no bit menos significativo conectado no set e todos os outros no clear. Ou você faz um registrador de deslocamento com bit em load, quando você dá o reset, e apenas um deles em 1 e o resto em 0. Então você pode ver que quando o clock bate, todos eles, né, independente do circuito, fazem com que eu sempre tenha um bit ativo por vez. Aqui também. Bem. Ok, pessoal. Daqui a pouco eu retorno.
Beleza, pessoal. Tendo passado então uns 20 minutinhos, eu vou começar a fazer aqui. Na verdade, eu queria saber se vocês têm alguma coisa já encaminhada aí para eu dar uma olhada, para a gente poder compartilhar umas ideias. Se vocês quiserem bater um screenshot e botar aí no chat. O que eu vou sugerir vocês a fazerem agora é, bom, se vocês já ainda não fizeram, é bater um print screen, um screenshot desse diagrama aqui. Eu vou bater aqui, vou deixar do lado, para a gente ir marcando o que a gente já fez, né? Eu vou usar isso aqui como nosso guia para selecionar quais são as entradas e saídas que a gente já programou, que a gente já conectou. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o circuito, e aí, tendo mostrado essas três diferentes soluções, eu vou ficar com a minha solução clássica do contador, porque eu acho que ela é bem intuitiva, mas vocês podem absolutamente escolher qualquer uma delas, né? Essa aqui é a mais econômica em termos de hardware, muito provavelmente. Eu só uso 4 flip-flops. Apesar desta conexão aqui, ela só usa 2 flip-flops, né, no contador, mas eu tenho uma lógica adicional relativamente grande aqui no decodificador, para os 4 mintermos que ele gera. Então não é tão grande assim, mas é razoável. As duas são bem equivalentes em termos de uso e consumo de hardware. Então vou optar pela primeira, vou ficar com ela aqui. Então ela passa por todos os estados de fetch, decode, execute and write back. Vamos deixar esse cara aqui no cantinho e vamos trabalhar com o resto. E aí vamos olhar para o circuito que a gente tem aqui, né, a interface que a gente tem no print screen que eu tirei. Eu vou começar pelos, talvez os mais fáceis aqui sejam os sinais de reset. Deixa eu até mostrar para vocês. Acho que os mais fáceis aqui, eu vou começar por esse aqui, ó, select 1, select 2, op, que são extraídos diretamente da operação. Então, a operação é esse aqui. Desculpa. A operação é esse aqui. O select 1 é este aqui, esse nibble. E o select 2 é esse último nibble aqui, que é o registrador de destino, né? Ou tanto faz, depende de como você implementou o banco de registradores, né? Aí, realmente, se o select 1 for o destino, aí o select 1 tem que ser o amarelinho. Se o select 2 for o destino, aí o select 2 tem que ser o destino. Então, você tem que escolher um deles para ser o que você vai gravar. Eu acho que para comodidade, porque eu já tinha desenhado dessa forma, eu acabei escolhendo o select 2 como destino. Mas vamos ver. O que vocês escolherem fica tranquilo. Então, vamos fazer esses três primeiro. E qual que é o lance aqui? A ideia é que eu tenha uma saída de endereço, né? Então, eu vou ter aqui uma saída de endereço, que eu vou gerar um contador. Eu vou contar sempre mais um a cada instrução que eu for pegar. E a instrução vai vir da memória ROM. Então, vamos criar aqui uma saída e uma entrada, uma de endereço e uma entrada ROM, para guiar a gente. E aí eu vou criar a saída select 1, select 2 e op. Então, vamos começar com esses aí. Então, vou colocar aqui uma entrada chamada de ROM, que vem da memória ROM. Ela é uma entrada de 16 bits, uma entrada grande assim. E ela é uma entrada que a gente pode separar, né, em algumas partes. Ela tem 16 bits de entrada, e eu vou quebrar esses 16 bits em 4 partes. Os bits mais significativos eu vou chamar de OP, de operação, né? Ou opcode. Pode ser opcode é uma boa. E eles têm 4 bits. Depois eu tenho o operando de fonte, source. São os próximos 4 bits aqui. E o último aqui, os menos significativos, são os operandos de destino, né? O DST.
Além disso, eu tenho aqui nos bits intermediários, do bit 4 ao bit 7, 4 bits que eu não estou totalmente interessado, eu quero só o bit menos significativo deles. Então, eu vou separar aqui num separador de bits e vou botar aqui um bit chamado de I, tá? Que vai me indicar se eu tenho ou não um valor imediato, né? Uma constante, a presença de uma constante ou um complemento na minha instrução. Então, eu separei dessa forma. Então, por exemplo, se o opcode quero a soma, então é 0000. Só que eu quero somar do registrador R3 com o registrador R7. Então, tem aqui, ó, R3 está aqui, o source está aqui em cima, o destination está aqui embaixo. E aqui, nesses 4 bits aqui, é onde eu vou indicar se eu tenho ou não um complemento, através desse bit menos significativo aqui. Se esse bit estiver em 1, é porque eu vou ter uma constante logo depois. Se ele estiver em 0, é porque eu não vou ter uma constante. E aí, tendo feito essa entrada, acho que talvez valha a pena até ter uma entrada completa, né? Que eu vou chamar de ROM, né? Que é o valor dessa entrada. Talvez de 16 bits. Vou chamar aqui de ROM. A entrada da memória é ROM. Sabendo disso, então, eu vou agora criar a lógica das saídas. As saídas eu tenho uma saída que é o select 1, aquelas que a gente falou, que tem 4 bits. O select 2, opcode, né? A saída da operação. Opcode. E aí, como é que eu faço para colocar esses valores aqui na saída? Ora, basicamente, o opcode é o opcode. O select 1 e o select 2 é o source e o destination. Então, quase que diretos. Só que se eu colocar dessa forma, a gente vai ver que vai ter um probleminha. E esse probleminha é a saída que gera o endereço da minha memória ROM, que está associada a essa saída. Então, eu vou criar aqui uma saída de 16 bits, que corresponde ao endereço da memória ROM, chamar ele de ADDR, de address. E esse endereço aqui nada mais é do que um endereço que sempre conta mais um. Então, eu já vou pegar um contador, que é o circuito básico que a gente viu hoje. Um contador de 16 bits. Ué. E aí eu vou ter essa mesma estrutura do clock reset, né, porque é um contador também. E o enable do contador eu vou botar em 1, constante igual a 1. Ou não. Quanto que eu vou contar, hein? Na verdade, eu tenho que escolher o momento certo de contar. A princípio, eu só vou contar quando eu estiver no estágio de fetch. Né? Porque eu carrego a instrução que está no endereço 0 na memória, ela vai entrar por aqui, e aí eu salvo esse valor internamente em registradores. E aí eu ando um endereço, eu bati o clock e andou o endereço. Para os outros estados, decode, execute, write back, o endereço tem que estar constante. Exceto quando tiver um imediato, a gente vai ver logo em seguida. Mas a princípio esse contador faz isso. Esse contador tem um nome especial, eu vou chamar ele de PC. PC de Program Counter, o contador de programa. Program Counter é o ponteiro que aponta para a memória ROM para a próxima instrução que eu tenho que executar. Então, isso aqui é interessante, que ele só vai incrementar de 1 toda vez que eu tiver o ciclo de fetch. Então, a cada 4 ciclos aqui, ele incrementa de 1. Aí eu quero dar um reset, reseto e volta tudo para 0. Então tá, isso aqui está funcionando. Então eu estou gerando endereços para cá. Só que agora, se eu tiver um imediato, eu preciso de alguma forma salvar esse valor do opcode aqui temporariamente. E quando eu falo salvar, logo eu penso em memória. E os elementos de memória multibits que eu conheço é apenas o registrador. Né? Então vamos pegar um registrador de 4 bits aqui para salvar o valor do opcode num momento bem específico, que é o momento de fetch, quando eu for carregar essa instrução da memória.
Aí, de maneira bastante complementar, né, eu posso replicar essa mesma ideia para o Select 1 e para o Select 2. Só que ao invés do opcode, no Select 1 vai entrar o source e no Select 2 vai entrar o DST. Agora, olha só, esse é o princípio, né? O método que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. Toda saída que eu tiver, eu vou colocar algum valor e vou selecionar quando que o valor vai ser atualizado através de um registrador. Então, esse valor vai ser atualizado, sempre salvo o valor de alguma coisa, num determinado instante. E esse instante é definido por uma dessas 4 etapas da minha máquina, né? Que é o fetch, decode, execute e write back. Isso parece interessante. Então, está ficando interessante. Está ficando interessante. Agora vamos passar para a parte do valor constante. Então, uma vez que eu carregar a instrução, dentro da instrução eu vou ter o valor do imediato, né? O valor i aqui. Eu tenho que reagir em cima desse i. Se o i vale 1, eu tenho que carregar mais um valor na memória. Então, eu vou ter que contar, toda vez que eu carregar alguma coisa na memória, eu tenho que contar mais um para o meu apontador lá da memória RAM andar para baixo. Então, eu vou vou contar mais um aqui, não somente em fetch, mas vou contar mais um em 2 estados diferentes. É em fetch ou quando eu tiver o i na etapa de decode. E na etapa de decode, né, que eu chamei, né? Então, se essas 2 condições forem satisfeitas, eu vou contar. Ou nesse caso, ou nesse caso. Então, vamos botar as portas lógicas apropriadas para para essas expressões que eu estou falando aqui. Então, quando essas 2 condições acontecerem, ou o fetch acontecer, né? O fetch é obrigatório, tem que contar no fetch, não tem jeito. Aí, nessa condição, eu vou ter que contar mais um no meu contador de programa, no meu PC. Então, essa lógica me parece interessante. O problema é que o i, ele não é registrado. A gente chama uma saída registrada, um valor registrado, quando ele passa por um registrador e fica salvo. O i, por enquanto, ele não é registrado, ele não está sendo salvo aqui. A não ser que eu salve a instrução inteira, né, e coloque aqui em ROM, eu posso fazer isso no momento do fetch, mas como eu estou fazendo individualmente, vamos fazer um para o i também. Vamos pegar aqui um registrador de apenas 1 bit para salvar a entrada i. E aí essa entrada i, quando eu passo por um registrador, eu vou chamar ela de i registrado, i que está salvo. E ela vai ser salva sempre no momento do fetch, né? Ah, faltou criar a estrutura do clock reset para todos esses carinhas aqui. Então aqui eu tenho o meu i registrado. Então ao invés de usar o i puro aqui, eu vou usar o i que foi salvo no estágio de fetch. Tá? Porque senão, na hora que eu ando com 1 no valor do PC, aí eu já perco a minha referência da entrada, né? Porque a entrada da memória RAM ela vai andar para o próximo valor. Então legal. O que mais que eu tenho aqui? Então já calculei a saída opcode, select 1, select 2. Tenho a saída de endereço e tenho a entrada da memória ROM. Vamos ver aqui na minha imagem, no print screen, o que está faltando.
Reset, clock, moleza, já estão feitos. Flags a gente não vai usar agora, a gente vai usar só depois, quando a gente for ver saltos, tá? Faltam esses três caras aqui, que é o valor da constante, do imediato. Vamos chamar de constante, acho que fica melhor, né? Porque imediato é muito coisa de microcontrolador. Vamos chamar de constante. Eu tenho um bit aqui de load, que indica quando eu tenho uma constante, eu preciso escolher na entrada do meu select o valor do multiplexador. Caramba, Amélia, demorou um pouquinho, né? É. Podia ter dado mais tempo, foi mal. E aí o read and write. Vamos começar pelo read and write, porque ele é bem facinho. O read and write é um sinal que ele só vai ser zero no estágio de escrita. Ele é o read para valer 1 e não write. Significa que ele vale 0 quando eu quero escrever e vale 1 quando eu quero ler. Então vamos fazer ele porque ele é o mais simples de todos. Ele só vale... Ele é igual ao estado invertido do write, né? Se a gente for parar para pensar. E aí falta a constante e o load. Deixa eu entrar aqui no Logicim. Então, o read and write, que é uma saída, vou botar aqui o nome read and write. Hoje você não vai botar o rótulo para mim não, filho? Aí. Esse é um sinal que vai ter o valor contrário, invertido, do ciclo de escrita, de write. Quando o write vale 1, eu quero que o read and write vá para 0. Caso contrário, eu quero que ele fique em 1 para fazer a leitura do banco de registradores. Então, essa é uma saída que é facinha, né, molezinha? O que mais está faltando? Os sinais de load e o imediato, né? Então, vamos fazer o load e o imediato. O imediato a gente tira daqui, ó, da memória ROM. Só que eu vou tirar num instante muito específico, né? Primeiro eu faço fetch da instrução, e aí se tiver o valor de i, eu puxo o imediato. Então vamos fazer isso. Uma estrutura muito semelhante a essa aqui. Então vou chamar uma saída de... Não vamos chamar de imediato, não. Vamos chamar de constante de 16 bits, que vai estar na memória ROM. E a entrada aqui é o valor da memória ROM, também de 16 bits. E aí o registrador de 16 bits, para ser tudo certinho. Só que o momento de escrita nesse valor da constante não é no fetch, porque no fetch eu ainda estou com o endereço da instrução. No fetch eu vou incrementar de 1, e aí o ponteiro da memória ROM, o endereço, vai estar apontando corretamente para a constante. E isso vai acontecer somente no ciclo de decode. Então tem que ser no ciclo de decode aqui para fazer isso. Só que não só no ciclo de decode, né? Eu só vou carregar esse valor se tiver decode e o valor do i for 1. Bom, eu até posso, né, se eu quiser, carregar o valor de decode aqui. Mas eu posso até deixar aqui sempre carregar um valor, né, mesmo sendo uma instrução, desde que o load não carregue. Eu acho que isso pode ser uma solução boa. Uma solução fácil, né, uma solução imediata, intuitiva. Porque o sinal de load, cadê o sinal de load? Vamos criar o sinal de load aqui. O sinal de load é quando eu quero carregar um determinado valor no banco de registradores, e esse sinal tem que ser 0 quando eu quero carregar a constante, tem que ser 1 quando eu quero carregar o resultado de volta do processador. E ele vai ser baseado nesse bit i aqui. Então vamos pegar o bit i que foi salvo, né, aqui no ireg, e vamos criar o load baseado no ireg. Na verdade, ele é o ireg, praticamente, né? Ele é o contrário do ireg, porque se ireg for 1, ele tem que ser 0. Aqui que já está na posição certa. Então, criei uma outra saída. O que mais?
Eu falei que ele era o contrário do IREG, né? Então eu tenho que botar um inversor aqui. Tá faltando alguma coisa, gente? Tá faltando, tem o load, tem o imediato, tem o read and write. Acho que é isso. Acho que é só isso. Então vamos lá, qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? Vamos ver se está funcionando. Vamos fazer um teste? Vou fazer um teste aqui. Então vou resetar, reset, foi para zero. O endereço foi para zero. E aí eu vou carregar uma instrução de soma do registrador R3 com o registrador R7 e eu quero carregar um imediato. Tá? Então vou bater o clock, estou em fetch, bati o clock, o endereço foi para 1 e agora o endereço faz com que a entrada da memória ROM aponte para uma constante. Vamos postar a nossa constante clássica lá, o KCA, né? CAF, café. Então eu vou carregar essa constante aqui. E essa constante só vai ser carregada no ciclo de decode. Se eu tiver essa condição, né, o valor do i anterior, né, da instrução, que está salvo aqui no ireg, esse valor aqui que foi salvo no ireg, se esse cara for 1, então eu tenho que carregar o imediato aqui na constante, na instrução de decode. Então vamos lá, bate o clock, carreguei aqui ó, a constante, e os meus valores de select 1 e select 2 continuam iguais ao anterior. Operação de soma, operação 0, do registrador R3 com o registrador R7. Então tá beleza. Opcode está ok. Estou na fase de execução. Essa fase de execução vai realizar a operação desses dois caras aqui. Então esses caras estão certos, então a execução está ok. A etapa de write back é caracterizada com uma escrita de volta no meu banco de registradores. Então o write, o RMW, está em 1 para leitura e vai para 0 para escrita. Então, quando eu der o próximo ciclo do clock, bateu o clock, esse cara foi para 0, maravilha, tá certinho. E aí no próximo ciclo do clock, puff, ele volta para 1. Perfeito, maravilha, deu certo. Então parece que está funcionando, parece que é isso aí. O controlador é bem, assim, relativamente simples, né? Não tem muito segredo aqui. Vou botar assim para ficar mais organizado. Esse valor de constante que começa aí eu vou botar aqui. Eu acho que é isso, pessoal. E com isso a gente conclui a parte de controlador do nosso processador. Então, nosso processador está completo. Está completo entre aspas, né? Porque ele está bem simplesinho. Ele só tem as instruções básicas, ele faz operações entre os operandos do banco de registradores, ele consegue carregar valores constantes da memória ROM, ele consegue salvar o resultado de volta na memória, e aí, mais para frente, a gente vai ver como é que a gente usa as flags de operação para realizar saltos, né? Porque em linguagens de programação você pode sempre verificar se um número for maior que o outro, se um número for igual a 0, você vai para uma outra parte do código. Então, você executa um trecho de código ou executa outro trecho de código. E aí a gente vai ver o circuito que faz isso, que é o circuito de saltos, saltos incondicionais e saltos condicionais. E isso vai para dentro do controlador. Que vocês fizeram. Então, na verdade, os saltos é basicamente indicar para o PC qual que é o valor que eu quero carregar aqui num determinado instante. Então, a gente vai trabalhar com essas entradas aqui do nosso contador. Que eu vou observar as flags, então são 4 flags de operação, em 4 bits. E aí, dependendo do valor dessas flags, eu vou escolher realizar um salto, mudando o valor do contador de programa, ou seguir em diante contando mais um. Então, esses aí são chamados os branches. Eu vou tomar ou não o branch. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para contribuir. Eu queria
terminar agora, eu sei que já estou extrapolando um pouco o horário, imagino que vocês tenham aula, mas quem quiser ficar, eu vou falar um pouquinho sobre a redação do relatório, desse relatório 5. Na verdade, está escrito aqui no roteiro, né? Então é bem simples. A introdução é o próprio pré-relatório, que lá no pré-relatório, aqui na preparação do experimento, eu pedi para vocês descreverem o circuito do contador e descrever o circuito do registrador de deslocamento. Então é só isso no pré-relatório. Os objetivos é só replicar o que tem aqui, né? Que é aprender sobre contadores e registradores de deslocamento e como usar eles em circuitos. E a metodologia, eu queria que vocês explicassem como que a gente usa esses circuitos em circuitos, sistemas que possuem estados sequenciais e bem definidos. A ideia aqui é que você consiga fazer um mapeamento, né, de cada um dos estados, usando aquele conjunto do contador mais um decodificador, para você isolar em um bit apenas a representação de se eu estou ou não num determinado estado. No caso do processador, eu tinha um estado lá de fetch, decode, execute and write back. Fetch, decode, execute and write back. E aí eu criei um sisteminha que sempre passa por esses estados, né? Eu tenho um bit fetch que vai para 1 uma vez, depois vai o decode, depois vai o execute, depois vai o write back. Para a gente ter uma lógica de habilitação, né? Uma lógica para colocar nos enables das minhas saídas registradas, dependendo do estado que eu estou. Então, a metodologia aqui que eu tentei passar para vocês, ela é baseada nesse pensamento de que se as minhas saídas são saídas de registradores, são saídas que a gente chama de saídas registradas, eu vou controlar o momento que as minhas saídas mudam, dependendo da minha entrada enable, né, do bit enable desses registradores. E o bit enable, ele pode ser encontrado, ele pode ser deduzido através dos estados, né? Você pode ver que teve registradores que modificam seus valores apenas no estágio de fetch, outros registradores aqui que modificam o seu estado apenas no estágio de decodificação, de decode, e outros que possuem regras um pouco mais complexas. Por exemplo, o contador, ele conta mais um no estado de fetch ou no estágio de decode, quando eu tenho um valor imediato, quando eu tenho um valor, um complemento à minha instrução. Então, às vezes, você tem uma lógica complementar aqui que faz com que o ativador desse registrador, né, desse contador, mude de valor. Então, é mais ou menos isso. O que mais que eu tenho para contribuir? Então, essa é a metodologia, né? É você usar os sinais de estado para indicar quando que eu vou realizar a transição dos meus flip-flops, dos meus registradores. E, por fim, os resultados, eu quero que você mostre o processador funcionando, né? Usando o banco de registradores, usando o controlador. E o que acontece em cada estágio, em cada estado do microcontrolador. Do microcontrolador não, estado desse processador. Então, vai ter, por exemplo, um print screen para o fetch, vai ter um print screen lá para o decode, vai ter um print para o execute e um print para o write back, mostrando o que é modificado em cada estágio e como é que os dados, né, propagam do banco de registrador para a ULA e da memória ROM para o controlador. Então, isso aí é interessante. E aí, você pode concluir falando um pouquinho sobre como que você entendeu, né, como é que você atingiu os objetivos que você listou lá em cima, através desses passos que você passou durante o experimento. Pessoal, é isso. Também não quero me alongar muito, já são 4h05, estou invadindo a próxima aula de vocês. Vou deixá-los por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, postem aí no nosso grupo, que eu e os monitores vamos tentar tratá-las com a maior rapidez possível. Desejo a todos uma boa semaninha. Vejo vocês, então, segunda-feira que vem.